Olá, você sabe qual a diferença e como funciona os conceitos de terceirização, subcontratação e quarteirização? É muito comum os órgãos e entidades públicas e mesmo os licitantes, os fornecedores contratados, confundirem esses conceitos. E nós precisamos saber a diferença, tanto você que é fiscal ou gestor de contratos, ou mesmo quem atua na área de licitações, para que não confundam, então, esses institutos. Vamos, então, saber em que consiste cada um deles. Então, começando aqui pela terceirização. Terceirizar é quando o órgão ou entidade pública promove a contratação de terceiros, pessoa física ou pessoa jurídica, para que faça, então, um determinado serviço para a administração pública. Vamos dar um exemplo aqui. Os serviços de limpeza, né? A administração precisa, então, de um pessoal que faça a limpeza do prédio administrativo. É feita uma licitação. Nessa licitação, nós temos uma empresa vencedora, que vai ser a futura contratada, e vai executar esse objeto, essa prestação de serviços de limpeza para aquele órgão ou entidade pública. Então, quando eu terceirizo, eu faço a contratação de determinado serviço, onde aquela empresa que foi a ganhadora da licitação e contratada vai executar lá na administração, no órgão, entidade pública, a limpeza, nesse exemplo que nós demos. Então, isso é terceirização. Terceirizar, então, nada mais é do que fazer a contratação de determinado serviço para a administração pública. Não confundam a terceirização com a subcontratação, nem com a quarteirização. Subcontratação, pessoal, é o seguinte: a administração, então, ela fez uma licitação para esse mesmo exemplo que nós demos do serviço de limpeza, e o contratado, aquele fornecedor que venceu aquela licitação, ele faz a subcontratação, quer dizer, o contratado contrata uma terceira empresa para que ela execute parte daquele serviço. Então, na subcontratação, prestem atenção, é o próprio contratado, é o próprio fornecedor que faz a contratação de um terceiro para executar determinado percentual daquele serviço. Vejam bem que a subcontratação só pode ocorrer se a própria administração permitir. E aí o instrumento convocatório já tem que trazer essa permissão e quais são os moldes, em qual percentual, qual é a parte do objeto que terá então essa permissão para ser subcontratada. E um outro conceito é a quarteirização. E aqui que existem as principais dúvidas e confusões, que é o que nós acompanhamos, os gestores, os fiscais de contrato, confundindo o conceito de quarteirização com subcontratação, e não tem ligação alguma. A quarteirização ocorre quando a própria administração pública faz as licitações que tem que fazer, faz as contratações que tem que fazer. Então, a gente chega naquele primeiro conceito que é a terceirização. Então, fez lá várias licitações. E com esses contratados, que foram os vencedores dessas licitações, a gente ainda está no conceito de terceirização. Só que aí, a administração pública faz a contratação de um quarto de uma outra empresa que vai auxiliar a administração pública a fiscalizar os contratos que a administração tem com esses terceiros. Então, para a administração pública, a quarteirização implica na própria administração efetuar a contratação de um novo sujeito, desse quarto sujeito, e esse quarto que vai auxiliar a administração na fiscalização dos contratos que aquele órgão já tem com os terceiros. Vamos supor, por exemplo, que a administração, que tem vários contratos aí de terceirização, então ela resolve contratar uma empresa de contabilidade para auxiliar a administração na verificação do pagamento das verbas trabalhistas. Então, seria um exemplo, não é que você passa a responsabilidade para esse quarto. A responsabilidade, a fiscalização
continua sempre sendo competência daquele órgão ou daquela entidade. O que nós vamos fazer é o quê? Contratar uma atividade de apoio. Efetuar a contratação de uma empresa que vai subsidiar, vai dar esse apoio nessa fiscalização daquele órgão para que ela verifique se as verbas trabalhistas estão sendo efetivamente pagas. Mas a responsabilidade da fiscalização continua sendo da administração, que precisa ter um fiscal e um gestor para aqueles contratos do qual ela confeccionou com os terceiros, tá? Mas aí a gente conta com essa atividade de apoio, que na verdade é uma própria previsão lá do artigo 67, parte final da Lei 8.666, que autoriza que a gente faça essa contratação dessa atividade de apoio para então auxiliar a administração pública na fiscalização dos contratos que ela já tem com os terceiros. Muito obrigada, pessoal, e até o próximo vídeo.